Amém, irmãos? Jesus é lindo e é perfeito em tudo que Ele faz, irmãos. Amém? Nosso Deus é lindo. Nós estamos alegres por estarmos aqui nessa noite. Amém, irmãos? Eu posso dizer isso por mim. O meu coração, ele se alegra. E como que a casa de Deus, irmãos, ela nos faz falta? Como que a casa de Deus ela nos faz falta, irmãos? Nós temos nos ausentado por alguns motivos, irmãos, que sabem, né, do que aconteceu com a Rose, a cirurgia, todo o processo de recuperação. Graças a Deus nós já estamos chegando ao ponto de estarmos 100% na casa do Senhor. Mas tivemos que nos ausentar por alguns momentos, por algumas reuniões, por algum tempo, acho que quase 3 meses. Estávamos vindo bem periodicamente. Mas como que a casa de Deus nos faz falta, irmãos? Como que nós sentimos falta de uma reunião como essa, de um momento como esse? E essa semana eu estava trabalhando em cima de um telhado e eu comecei a sentir isso arder no meu coração. E eu comecei a chorar em cima daquele telhado, irmãos. Depois eu estive aqui na igreja e conversei com a Elaine, com o Evandro, e comentei sobre isso. Sentindo falta da casa de Deus, irmãos. E eu lembro de um povo que lá atrás, no Velho Testamento, acontecia exatamente isso, irmãos. Talvez não por uma situação semelhante a que passamos ou tivemos que enfrentar, mas nós sentimos falta da casa de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que há uma presença nesse lugar que nos alegra, que nos renova, que nos sustenta, que nos reanima, amém, irmãos? Que nos motiva, que nos surpreende, que nos eleva, irmãos. Há uma presença nesse lugar, embora a gente não esteja aqui com 100% dos irmãos, mas nós estamos aqui com 100% da presença do Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? E você pode dar um glória a Deus por isso? Nosso desejo era que a igreja estivesse aqui com 100% dos irmãos. Alguns estão em suas casas assistindo, participando dessa reunião. E eu tenho certeza que essa mesma presença ela está alcançando lares, famílias nessa hora. Essa presença que nos eleva, irmãos, e que traz um renovo para a nossa vida. E eu posso dizer, irmãos, que eu já estou recebendo esse renovo. Nós estávamos orando aqui com a evangelista Carmen. E Deus ministrava algo ao meu coração, talvez dentro até do tema que nós escolhemos, que o Senhor colocou no nosso coração, vivendo os planos de Deus. E Deus ministrava ao meu coração quando eu estava de joelho ali. Eu creio que é para participar isso para a igreja. E Deus falava profundamente ao meu coração que há providência na dependência. Há providência na dependência, irmãos. Para que eu possa viver os planos de Deus, para que nós possamos viver os planos perfeitos, concretos, poderosos de Deus, é preciso que nós estejamos na dependência, amém, irmãos? E ele falava ao meu coração, eu quero compartilhar, talvez seja não só para a minha vida, mas para a sua vida também, que há providência na dependência, irmãos. Seja dependente em todo tempo. Seja dependente de Deus em todo tempo, irmãos. Porque um dos planos de Deus é de prover todas as coisas, é de suprir todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? E quantos de nós estamos precisando viver esse plano de providência de Deus? São tantas as áreas, são tantas as questões que
que nós precisamos ser providos. Amém, irmãos? Os irmãos podem dizer amém? São tantas, irmãos, se nós pararmos aqui para numerar, nós perderíamos a conta. Eu posso declarar isso por mim mesmo, mas talvez você possa declarar quais são as áreas dependentes hoje na sua vida que precisam da providência de Deus. Seja dependente daquele que tudo pode, daquele que entra onde nós não podemos entrar, daquele que faz aquilo que nós não podemos fazer, irmãos. Tem coisas que nós não vamos conseguir, por mais que tenhamos conhecimento, por mais que tenhamos especialidade, tem hora que vai dar errado. E nós precisamos olhar para aquele que cuida, amém, irmãos? Que vela, que protege, que direciona. Nós precisamos olhar para ele. Quantas áreas na nossa vida, irmãos, estão precisando de providência? Quantas áreas dentro da nossa casa, às vezes no nosso casamento, no nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, em tantas questões financeiras, questões espirituais, questões sentimentais. Quantas áreas da nossa vida estão precisando de providência, irmãos? Quantas situações têm tirado a paz? Que haja providência na minha dependência, irmãos. Eu sei que eu não sou merecedor, nós não somos merecedores, mas nós temos um Deus que tem planos, amém, irmãos? Melhores que os nossos, mais altos que os nossos. Deus tem planos perfeitos, amém, irmãos? Perfeitos para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tema da palavra nessa noite, irmãos, é vivendo os planos de Deus. Eu gostaria que nós colocamos um texto ali, mas nós vamos para um outro texto, irmãos. Vamos ler também esse texto, porque ele é bem propício. Mas depois nós vamos abrir em Jeremias, capítulo 29. Primeiro vamos ler Jó 42, 2, o que ele diz para a nossa vida. Jó fazendo uma declaração, nós não vamos trabalhar em cima da história de Jó, mas essa é uma palavra que Deus colocou no nosso coração. E bastante conhecida por sinal, talvez para todos nós aqui, irmãos. Não só o versículo que nós estaremos lendo, de Jó 42, 2, mas toda a história de Jó nós já conhecemos bastante, já ouvimos várias vezes ministrar sobre essa palavra. O texto que diz, Jó 42, 2, diz assim: bem eu sei, ou bem sei eu, Senhor, ou bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, em algumas versões, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, obrigado, Ninha, essa é a versão, bem eu sei, Senhor, ou bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem aqui já teve planos frustrados, irmãos? Eu sou um, eu creio que todos nós já tivemos planos que foram frustrados, planos que ainda não aconteceram. Mas Jó ele faz uma declaração para o Senhor, que nós precisamos declarar todos os dias, porque todos os dias tem planos de Deus para acontecerem na nossa vida, irmãos. Todos os dias tem algo da parte de Deus para acontecer na nossa vida. E tudo acontece sobre uma dependência, amém, irmãos? Sobre uma dependência.
Se Deus tem plano para a minha vida, e eu não estou nem aí, irmãos, se Deus tem planos para a minha vida, e eu não estou ali atento, buscando, os planos de Deus, não que Deus não cumpra, mas eu deixo de receber. Então já ele faz uma declaração assim, bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os meus e os seus, às vezes se frustram, mas o de Deus, irmãos, os planos de Deus, os planos de Deus, irmãos, são inumeráveis. Eu louvo a Deus porque hoje a gente vive os planos de Deus. Eu sei que tem muita coisa, irmãos, muitas coisas para acontecerem, muitos planos ainda para serem estabelecidos, concretizados. Mas eu louvo a Deus também, porque muitos dos planos de Deus já aconteceu na minha vida, precisam acontecer dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, precisa acontecer no meu ministério. Muitas das coisas que eu vi lá atrás, hoje está acontecendo. E um dos planos de Deus era que eu estivesse aqui. E isso para mim, irmãos, é precioso demais. Não é para eu me exaltar, não é para nós nos exaltarmos porque fomos escolhidos por Deus, como você é um escolhido por Deus. Não é para nós nos sobrepormos, não, irmãos. É porque outrora, irmãos, nós servíamos a um mundo e nós éramos lideranças também nesse mundo e entregava para o mundo tudo aquilo que nós tínhamos de melhor e aquilo só nos consumia, só nos destruía, irmãos. E hoje nós vivemos e o que entregamos para Deus e o que recebemos de Deus como plano de Deus, irmãos. Como que isso é precioso para a gente, irmãos. Como que isso faz uma diferença tão grande para a nossa vida, irmãos. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem sido fiel. Ele tem sustentado, Ele tem sido pilar, a base de todas as coisas na nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias também no livro de Jeremias, capítulo 29. Vamos ler a partir do verso de número 7, irmãos. Que diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos para este lugar. Eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei
achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Somente a parte A, somente até aí para a nossa meditação, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, só por um instante. Pai, nós louvamos o teu nome, por aquilo que o Senhor já tem feito nesse lugar, Pai, pela presença, pela porção derramada sobre as nossas vidas neste lugar, Senhor. Entregamos, Pai, esse momento mais uma vez nas tuas mãos. Momento esse, Pai, que estaremos ouvindo a tua palavra, participando da tua palavra, Senhor. Não que sejamos somente ouvintes, mas participantes dessa palavra nessa noite, Pai. Que ela seja aplicada, Senhor, de forma poderosa no nosso coração, a ponto de produzir frutos, de provocar mudanças, reações positivas. Que essa palavra entre no nosso coração, Pai, e venha despertar em nós o desejo de te buscar, de te clamar, Senhor, de ter uma vida de entrega realmente ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, e te pedimos que o Senhor nos ajude a viver os teus planos, Senhor, porque eles são preciosos, eles são maiores que os nossos, Senhor. Toma as nossas vidas, que aqui estamos nas tuas mãos, Pai. Todos aqueles, Pai, que estão nos assistindo, nos ouvindo, Senhor, que a tua palavra, Pai, possa encher o coração, encher os nossos corações, Senhor. É o que nós oramos, Pai, no nome de Jesus, crendo que o mesmo Deus que tem habitado no meio do louvor, está habitando na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, o contexto histórico também é um pouco ou bastante conhecido. Ele fala do povo de Judá, de Jerusalém, que foi levado para o exílio por conta de alguns erros, por conta de que eles deixaram de cumprir a vontade de Deus, rejeitaram os planos de Deus, desistiram dos planos de Deus. É um texto que fala muito ao nosso coração, porque nós vivemos dias difíceis, dias onde as pessoas estão esquecendo de Deus, onde as pessoas não estão dando tanto valor àquilo que é tão precioso e que tanto nos faz falta, que é a presença de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, família, sobre a nossa trajetória. Irmãos, eu confesso que não há como viver sem a presença de Deus hoje. Não há como caminhar no mundo em que nós estamos vivendo sem essa presença de Deus hoje, irmãos. E eu paro para pensar em vidas que estão desistindo. Como que isso acontece, irmãos? Porque as pessoas esfriam o coração. Porque as pessoas permitem isso. Mas eu quero entender também, irmãos, que tudo isso é para que a palavra de Deus ela se cumpra. Onde a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas nós precisamos combater isso de alguma forma. Nós precisamos acreditar que o povo da promessa é o povo da promessa, irmãos. Não deixe de viver os planos de Deus em tempo algum da sua vida. Ainda que os dias venham ser maus, ainda que os dias venham ser de trevas, de escuridão, ainda que os dias venham ser de fraqueza, de abatimento, de desânimo, ainda que você venha estar fraco,
Não se mostre fraco no dia da angústia, porque a sua força, diz a palavra do Senhor, ela se torna pequena. Eu posso estar passando, irmãos, por situações difíceis, mas eu não posso me mostrar fraco na hora da angústia, porque a minha força se torna pequena. Eu passei por isso alguns dias atrás, irmãos. E eu senti a minha força muito pequena. Embora eu não demonstrasse, eu ficasse calado, sem abrir os meus lábios, somente à procura de algo que havia desaparecido misteriosamente, para que eu não saísse de casa, para que eu ficasse dentro de casa. E eu me senti alguém que eu não conseguiria explicar hoje aqui para os irmãos. Confesso que eu me senti fraco, abatido, angustiado. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Eu não vou contar toda a história, irmãos. Mas Deus fez algo sobrenatural, irmãos, acontecer para que eu não saísse de casa. Porque com certeza algo terrível iria acontecer com a minha vida. E o que eu mais procurava desapareceu, eu só fui achar 24 horas depois. Deus deu um livramento muito grande para a gente, irmãos. Deus deu um livramento muito grande para a minha vida. E eu quero agradecer ao Senhor, aqui testemunhando desse livramento que Deus deu para a nossa vida, irmãos. Há uns 15 dias atrás, eu me senti muito mal, irmãos. E hoje eu só quero valorizar isso. Como eu falei aqui em alguns instantes, como que uma reunião dessa na casa de Deus nos faz falta, irmãos? Como que nos faz falta? Deus fez muita coisa acontecer para que nós pudéssemos cair em si. Deus às vezes permite muita coisa acontecer para que nós venhamos cair em si, para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos nos levantar com uma força maior, irmãos. Amém, irmãos? Eu posso dizer que hoje a minha força ela é maior. Amém, irmãos? Porque eu vi o feito do Senhor, eu vi o quanto que o Senhor trabalhou, o quanto que o Senhor permitiu o mal acontecer, irmãos, para me livrar de algo ainda terrível. E Deus permite, irmãos. Às vezes a gente não entende no momento e aquilo, às vezes nos provoca uma angústia muito grande. Mas quando você lá na frente, você vê a mão de Deus, como que a mão de Deus trabalhou ali. Irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque nós temos um Deus que faz dessa forma sim, irmãos. Deus conhece o nosso presente, o nosso porvir. Deus conhece, irmãos. Deus conhecia a história do seu povo, do povo de Judá. E o porquê que eles tiveram que serem levados para o cativeiro babilônico. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, muitas das vezes. Os nossos caminhos que nós estamos trilhando não são os caminhos que Deus traçou para a nossa vida. E Deus permite o povo para ir para o cativeiro, leva o povo para o cativeiro babilônico, que ali eles pensaram que seriam rápido. E ficaram ali 70 anos, irmãos. Numa terra estranha. Servindo a Deus, aprendendo a servir a Deus, a fazer a diferença naquele lugar, irmãos. Tiveram que montar tenda, casas, se reproduzirem, porque gerações iriam passar, irmãos. Toda uma história longa, mas perfeita. Um plano perfeito de Deus, para que eles pudessem viver o plano
perfeito de Deus. Os planos que eles viviam lá outrora e que eles haviam deixado de lado, irmãos. O texto que nós lemos a partir do verso de número 7 diz: procurar, olha o que Deus diz para eles: procurar é a paz da cidade. Eles estavam em Babilônia, não tinha paz. E nós vivemos num mundo hoje que nós procuramos muitas das vezes a paz, e nós não a encontramos. Porque a paz verdadeira, irmãos, está em Cristo. No mundo nós não vamos encontrar essa paz, porque ela se dissipa muito fácil. E ele fala assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Vós tereis paz. Amém, irmãos? Eles precisavam de paz. Mas não a paz que eles estavam vivendo, talvez em Judá e com certeza na Babilônia. Eles precisavam de paz. E um dos planos de Deus para nós, irmãos, são planos de paz. Planos de paz para a nossa vida nesse tempo. Há uma ausência de paz muito grande, irmãos. No mundo em que nós estamos vivendo, são guerras sendo traçadas por todos os lados, são conflitos gerados a todo instante, que muitas das vezes nos envolve, irmãos, e nós precisamos saber administrar isso. Nós precisamos saber lidar com isso, irmãos. Eu costumo dizer que a Bíblia fala sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta, ela não está no campo visível, não está entre eu e o diácono Edmilson, ou o pastor Richardson. A nossa luta está no campo invisível, irmãos. Há um mundo espiritual que trava batalhas a todo instante, para que os planos de Deus, eles não se concretizem, eles não sejam estabelecidos, ele não nos alcance. O plano de paz que Deus tem para nós, irmãos, ele excede todo o nosso entendimento, todo o nosso raciocínio humano. Deus tem planos de paz. Eu já vivi vários momentos de ausência de paz, irmãos. Eu digo isso lá atrás, irmãos, onde eu não conhecia ao Senhor, o conhecia mais de ouvir falar, porque fui criado em berço evangélico. Embora não tenha toda a minha trajetória nos caminhos do Senhor. E eu tive momentos sem paz. E hoje, irmãos, eu quero valorizar isso para a nossa vida. Não há como viver sem paz. Paz interior. Paz dentro da nossa casa. Amém, irmãos? Paz no nosso cônjuge. Paz com os nossos filhos. Paz com a nossa família, irmãos. Paz no nosso trabalho, paz no nosso dia a dia. Quantos momentos que a nossa paz, ela parece que vai ser retirada de nós, irmãos. Essa paz que vem de Deus para a nossa vida, irmãos, ela não falha. E Deus aqui, Ele quer resgatar a paz sobre o povo de Jerusalém, sobre o povo de Judá que estava na Babilônia. E falando, a minha paz
vos tereis, ou na paz daquela cidade vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo os vossos desejos, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Irmãos, para ouvir a voz de Deus. O povo havia se rebelado contra Deus, perderam todo o crédito com Deus. E a ordem de Deus era para que eles somente ouvissem a sua voz. A ordem de Deus era para que eles buscassem somente ao Senhor. Porque ele seria achado por eles. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 11. Que diz assim: eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele volta a dizer aqui, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem pensamentos de paz. O mundo tem pensamentos de guerra. Amém, irmãos? O ser humano natural, irmãos, ele entra na guerra muito fácil. E nessa guerra ele perde tudo. Ele às vezes perde tudo, perde família, perde filho, perde esposa, perde trabalho, perde credibilidade, perde liberdade. Deus, ele tem promessa de paz para a nossa vida, irmãos. Que nós aprendamos a discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Que nós possamos viver, talvez, se preciso for abrir mão de alguns planos nossos, que não estão alinhados com os planos que Deus tem hoje para a nossa vida. Deus tem planos hoje para a nossa vida, que talvez não estejam alinhados com os meus, ou os meus não estejam alinhados com os de Deus. E se há algo que precisa fazer com que eu possa viver os planos de Deus, é alinhar os meus planos com os planos de Deus, e declarar sempre que os planos de Deus são melhores, são maiores, e declarar sempre que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém, irmãos? Porque os meus planos, eles podem falhar. Eu não peço nada a Deus daquilo que eu acho que eu mereço, irmãos. Se é que eu mereço alguma coisa, se é que nós merecemos, sim, por misericórdia, por amor, por promessa, nós somos merecedores, sim. E nós não podemos pedir além daquilo que a palavra nos ensina a pedir, irmãos. Você tem direito de ter paz, nós temos direito de ter paz, de desfrutar de uma paz que excede todo o nosso entendimento, irmãos. Não permita que o mundo tire essa paz, roube essa paz de sobre a sua vida, de sobre a sua casa, a sua família, no seu trabalho, irmãos. Precisa ser um lugar de paz. Você precisa transmitir, viver paz e transmitir paz. Amém, irmãos? Porque o mundo precisa disso. O mundo que nós estamos vivendo, ele precisa dessa paz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Olha os pensamentos de Deus para a minha vida, irmãos.
pensamentos de paz e não de mal. Amém? Pensamentos de paz, paz para a gente, irmãos, e não de mal. Se o mal tem tentado sobrepor essa paz, irmãos, você recebe essa palavra nessa noite. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para a nossa vida. Então me invocareis e passareis, verso 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A promessa de Deus, irmãos, para o povo, era resgatar valores e princípios que eles haviam perdido. Valores e princípios que eles perderam, e perderam também com isso o direito de viver os planos de Deus, de viver os propósitos de Deus. Irmãos, não deixe que nada se perca na sua vida a ponto de que você não consiga viver os planos de Deus, porque eles são preciosos para nós, irmãos. Por mais que os dias sejam maus, por mais que os dias sejam difíceis, por mais que os dias sejam de tribulações, sejam de angústia, como eu tive, irmãos, não permita que Ele, não permitamos que Ele nos impeçam, irmãos, de viver os planos perfeitos de Deus. Amém, irmãos? Alguns passos para nós sermos objetivo. Nós colocamos aqui o primeiro: busque a paz que excede todo entendimento. Consagre ao Senhor os seus desígnios e os seus projetos serão estabelecidos. Consagre, alinhe com Deus. Alinhe com Deus o propósito do seu coração. Amém? Não mude assim. Não se antecipe, mas seja paciente, confie em Deus. Amém, irmãos? Espera em Deus. Consagrar os nossos desígnios, as intenções do nosso coração para Deus, para poder viver os planos de Deus, para que os planos de Deus sejam estabelecidos, irmãos. É um passo importante. Eu coloquei aqui também tempo de espera. Existe um tempo determinado, diz a palavra de Deus, para todas as coisas. Tenho certeza que o tempo de espera, talvez seu e meu, não seja o tempo que eles esperaram lá em Babilônia. Embora ali eles já estavam vivendo os planos de Deus. Mas o plano de retorno para Jerusalém durou 70 anos, irmãos. Então existe um tempo de espera. Que nós não sejamos impacientes nesse tempo de espera. Eclesiastes 3 fala que existe um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Confie, acredite. Jeremias capítulo 17, verso 7. Confia no Senhor. Verso 7 para mim, Aninha, por favor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Confia no Senhor, irmãos. Você vai produzir o fruto na estação própria, da parte de Deus. Amém, irmãos? No propósito de Deus, no plano de Deus. Confia, acredite.
tenha fé, creia que os planos de Deus são perfeitos. Jó 42, 2 diz: bem eu sei, Senhor. Ele é bem convicto diante de tudo que ele passou, irmãos. Ele faz essa declaração: bem eu, Senhor, que tudo pode, ou que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Acredite nisso. O plano que Deus tem contigo, o plano que Deus tem com a tua casa, com a tua família, de salvar, de libertar, de restaurar, de mudar o quadro, a história, de mudar a sorte do seu povo. O plano que Deus tem contigo, irmãos, ele precisa prevalecer. E ele há de prevalecer sobre uma dependência. Eu quero terminar essa mensagem falando novamente sobre isso, sobre uma dependência de Deus. Amém? Para que eu possa viver os planos de Deus, eu preciso deixar de ser dependente de mim mesmo, de pessoas, e ser dependente totalmente de Deus. É Ele que tem o governo, é Ele que controla, é Ele que sustenta, é Ele que fortalece, é Ele que livra, é Ele que provê. E há providência, irmãos, nessa dependência de Deus. Que o Senhor nos abençoe, amém, pastor? Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor, quebrar um pouco do silêncio. Seja dependente dentro dos projetos de Deus que Deus tem para a sua vida. Sejamos dependentes de Deus dentro dos projetos que Deus tem para nós, irmãos. Que eles serão estabelecidos em nome de Jesus. Amém?